Olá, meninos e meninas, encerrando aqui nosso conteúdo sobre mini conto. Na aula de hoje eu vou corrigir a atividade no Forms, fazer alguns comentários com base na resposta que vocês deram, tá certo? Então, nas últimas 2 semanas a gente teve uma aula presencial, né, virtual, síncrona, sobre as principais características. Tiveram algumas atividades no WordWall em formato de jogos. Nós tivemos atividades do livro, do Forms e na última aula eu pedi uma produção que inclusive estou esperando, porque a maioria não enviou ainda. E aí nesta aula eu vou corrigir a atividade do Forms e fazer alguns comentários gerais sobre as características do mini conto, para a partir da próxima semana nós darmos início ao conteúdo novo de análise linguística, tá certo? Vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar para vocês a atividade no Google Forms. Aqui foi a atividadezinha sobre o mini conto. O primeiro texto que nós temos é um mini conto da Marina Colasanti. Para que ninguém a quisesse. Vou ler aqui com vocês. Porque os homens olhavam demais para a sua mulher. Vou aumentar aqui a letra. Melhor. Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias, e vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava 2 vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquivava como um gato. Não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então ele trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Vejam que é um conto pequeno, né, comparado ao que a gente é acostumado a ler, mas ele também não é tão pequeno quanto aqueles que a gente leu na nossa primeira aula. Aqueles contos a gente chama de microconto. Aqui a gente já chama de mini. Não tem muitas diferenças, não se preocupem com isso. O importante é vocês saberem que todos eles têm um tamanho bem reduzido. Esse aqui é maior do que os que a gente leu, porque os outros são micro, assim, quase frases, né? E esse a gente vê que ele também é bem pequeno. Mas vejam que como num conto mesmo pequeno, dá para eu saber, dá para eu inferir muitas coisas. Tem muita coisa implícita, eu vou continuar precisando da colaboração do leitor. Eu percebi, né, que, claro, tem algumas palavrinhas que não são do uso do dia a dia de vocês, mas aprendam a tentar descobrir, desvendar essas palavras pelo contexto. Quando ele diz, né, tosquiou-lhe os cabelos, né, tem uma parte que fala sobre isso. Dá para entender, pelo contexto, que ele fez, que ele cortou o cabelo da mulher, porque ela tinha provavelmente um cabelão que chamava atenção, bonito, e aí, para que ninguém reparasse nela, pediu para cortar. Né, diz que ela se esquivava como um gato. O que é que um gato faz? O gato ele é conhecido por ser, às vezes, arredio, de não querer muito, de ser mais independente, né? Então,
que é que isso dá a entender? Que esquivava-se, que ela andava de mansinho nos cantos, né? Ela não chamava mais atenção. Então, vestido de chita, acho que vocês conhecem, aquele vestido de tecido mais simples, mais colorido, que não é tão caro, é um vestido mais barato, mais simples mesmo. Agora vamos para a interpretação. Que informação se pode inferir, ou seja, deduzir do texto? Lembrem-se do que eu tinha falado. No microconto, no miniconto, a inferência, essa palavrinha, anotem que ela é muito importante. Eu preciso sempre estar inferindo. Eu preciso fazer inferências. Ou seja, a partir das pistas do texto, recuperar os sentidos, que não vão estar lá escrito tal qual, mas que dá para inferir, dá para deduzir, para levantar hipóteses. Por exemplo, então vamos lá. Depois de obrigar a mulher a se vestir como ele queria, o homem passou a amá-la mais. Dá para eu inferir isso? Ele passou a amá-la mais depois que ela cortou o cabelo, que ela se vestiu mais simples, que ela não usava mais salto, que ela não usava mais brincos? Tem como eu inferir isso? Que isso aconteceu? Não. Onde é que eu percebo? Vejam que não está claro, escrito, né, explicitamente, mas já para inferir que não, isso não aconteceu. Por que é que eu sei que ele não a amou mais depois que a mulher se adequou a ele a fazer os gostos dele? Quando ele diz assim, ó, uma fina saudade, porém, aqui no antepenúltimo parágrafo, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado. Então, ele desejava a mulher, ele olhava para ela, achava bonita. E depois que a mulher se sujeitou ao que ele queria, ele perdeu o interesse. Ele até tentou resgatar, não, vou trazer o batom, vou trazer uma flor para ver se ela se enfeitando, eu volto a ter esse mesmo desejo, né? Mas ela que não tinha mais interesse de se arrumar. Então, aqui eu já não posso marcar. E outra, aqui no parágrafo anterior, diz assim, ó, tão esquiva se fez, ou seja, ela andou tão sem falar com ele, tão quietinha no canto dela, tão sem chamar atenção, que ele, ou seja, o marido, foi deixando de ocupar-se dela. Ou seja, deixa pra lá. Ele nem ligava mais. Até que chegou um momento que ele teve saudade do desejo, do amor que ele tinha pela mulher. Então, esse primeiro item está falso. A mulher não aceitou a interferência do homem no seu modo de se vestir e agir, ela continuou sendo quem ela era, com os gostos dela. Também não dá para eu inferir isso, né? Porque, olha só, a gente viu aqui no primeiro parágrafo que ele disse, ó, mandou, e vejam os verbos que ele utiliza. A gente dá para ver que ele é uma pessoa autoritária. Mandou, não foi pediu, não foi sugeriu. Vejam como o verbo é importante. Mandou que descesse a bainha dos vestidos, ou seja, que vestisse roupas compridas e parasse de se pintar, ou seja, de se maquiar, passar batom. Apesar disso, sua beleza chamava atenção. Significa que ela fez tudo isso, que ela parou de se usar maquiagem, usou roupas mais compridas, mas ainda assim ela chamava atenção. Se ela chamava atenção, mesmo com a bainha descida das roupas, significa que ela sim aceitou as ordens dele. E aí diz assim, né? Ele foi obrigado a exigir, ele não está pedindo, gente, ele impôs, exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários, tirou as roupas de seda. Ou seja, ele não pediu que ela jogasse fora, né? Ele entrou, o guarda-roupa dela tirou as roupas, saiu jogando fora as roupas dela. Ele nem perguntou se ela aprovava ou não. E aí, depois que ela se adequou, diz assim, no segundo parágrafo, agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes. Por que ninguém olhava duas vezes para a mulher dele? Por que ele podia viver descansado? Porque agora ela estava do jeito que ele queria. Então, a mulher, sim, aceitou. E aqui diz que não aceitou. Por isso que o item está incorreto. Todas as atitudes do homem em relação à mulher foram de respeito e carinho. Olhem o que eu tinha falado sobre os verbos.
Quando eu mando, ele mandou que descesse a bainha e que parasse de se pintar. Ele exigiu que ela eliminasse os decotes e que jogasse fora os sapatos. Ele invadiu o guarda-roupa dela e disse assim, ó, dos armários tirou as roupas de seda. Tirou todas as joias. Quando uma pessoa entra no seu quarto, pega as suas roupas sem pedir permissão e joga fora, ela não está demonstrando respeito. Ele não respeitou a beleza da mulher. Ele não respeitou, é tanto que ele diz, não, eu quero que ela seja do jeito que eu quero. Em nenhum momento aqui tem alguma palavra, algum verbo que demonstre que ele perguntou, que ele sugeriu, e sempre foi para satisfazer a vontade dele, o ciúme dele, o machismo dele, a mulher que ela não tem voz nenhuma. Tudo foi imposto, então ele não tem respeito, né? E não tem carinho. Como é que a pessoa tem carinho por outra exigindo que ela seja do jeito que ele quer que ela seja? Quando a gente tem carinho, quando a gente tem respeito e amor, nós aceitamos o outro do jeito que ele é, principalmente se ele não está fazendo nada de errado. A mulher não fazia nada de errado. Ela só era bonita, isso era da natureza dela. E aí, então, sobra a última opção. As ações do homem demonstraram a insegurança dele em relação à mulher. Porque se ele fosse seguro, deixa ela ser linda, deixa os outros olharem para ela tá comigo porque ela me ama, porque ela me respeita. Não é a beleza que vai dizer se uma mulher vai respeitar ou não um homem, ou um homem vai respeitar ou não uma mulher. Então, item correto, item D. Muito importante se ligar, então, nessas pistas do texto. Segunda questão. A partir da leitura e interpretação do texto lido, marque as informações verdadeiras sobre as personagens. Aí eu disse, dica, tem 3 opções verdadeiras. De 6 itens, 3 eram verdadeiros. Teve gente que marcou os gaiatinhos, marcaram 4, marcaram 5, e aí eu não considerei, porque na questão eu tinha dito 3. Então, quem marcou mais de 3, gente, por mais... eu marquei... das 6 eu marquei 5, e acertei, marquei 3 corretos. Sim, óbvio, né? A probabilidade de se acertar é muito grande. Então, quem marcou mais de 3 opções, eu não considerei, gente, porque estava bem claro, 3 opções verdadeiras. Vamos lá. As personagens da narrativa tinham uma boa vida financeira, pois a mulher usava joias e roupas de seda. Verdadeiro ou falso? Diz que a mulher, de fato, usava joias e roupas de seda, né? Ela passou a usar chita. Tá no primeiro parágrafo, quando diz assim, jogasse fora os sapatos de salto alto. Ninguém usa muito sapato, ou tem muito sapato de salto alto. A gente tem uns 2 pares, né, assim, pra cima. Aqui dá a entender que ela tinha muitos sapatos de salto alto, era uma pessoa elegante, que costumava se vestir bem. Roupas de seda. Para quem não sabe, roupa de seda, a seda é um material mais caro, é caríssimo. Então, a pessoa ficar usando roupa de seda no dia a dia, meu bem, tem que ter uma condiçãozinha. E tirou joias, não disse que era bijuteria, nem miçanga, né? Então, joias era pérolas, ouro, prata. Quem é que usa joias, né? Coisas caras. Supõe-se que seja alguém que tem uma certa condição financeira. Então, o item está correto, que eu não tinha marcado. O marido era uma pessoa autoritária e machista. A gente já comentou na questão anterior, a gente pode dizer que isso é correto, até porque ele não respeitou o desejo da mulher, ele obrigou, ele exigiu, ele mandou. Vejam que os verbos, no texto não diz, o marido era autoritário, mas pelos verbos que eu utilizei, mandou, exigiu, tirou do guarda-roupa, jogou fora, a gente nota só pelos verbos que ele era assim, essa pessoa. Então, eu marco a segunda. Lembrando, Larissa, quando eu fiz não estava nessa ordem. É porque tem a opção de embaralhar. Então, mas assim, por isso que eu estou corrigindo a alternativa. Eu estou comentando e não dizendo A, B ou C, né? Para que vocês entendam. A mulher perdeu o interesse em se arrumar porque decidiu se desapegar dos bens materiais pela religião. Em algum momento, se falou em religião ou alguma coisa que desse a entender que a mulher virou religiosa,
falou que ela ia seguir a Deus, ou falou que ela estava indo para a igreja, ou falou que ela teve um encontro espiritual. Não, né? Então, vejam, cuidado. Tem gente que acha que interpretação posso interpretar o que eu quiser. Eu interpreto e faço inferências de acordo com as pistas. Vejam que eu disse que o marido era machista, não foi porque eu acho que ele era, não era com base no achismo. A gente viu que tinha verbos que indicavam que levavam a esse caminho. Mas sobre a mulher ser religiosa, em nenhum momento do texto tem nenhuma palavra que se remeta a isso. Vamos voltar aqui para o último parágrafo. Ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Realmente, ela não quis mais voltar, ela se desapegou, mas porque ela se acostumou a viver daquele jeito, simples, sem ninguém ver, quietinha no canto dela. Nem pensava mais em lhe agradar, tipo, para mim tanto faz se eu tô agradando o marido ou não. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom, continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a Rosa desbotava na cômoda. Não fala nada de religião, então não marca esse item. Nada que dê a entender. A mulher, do início ao fim da história, fez todas as vontades do marido. Eita, essa daqui vai gerar uma dúvida. Do início ao fim, ela fez todas as vontades do marido. Eu acho que teve muita gente que, depois dessa discussão, deve estar tendenciosa a dizer, fez. Que ela parou de usar salto, ela parou de usar maquiagem, ela cortou o cabelo, ela usava um vestido maior e mais simples. Mas, assim, ó, do início ao fim, ela fez todas. Tem uma palavra aqui que vocês têm que se ligar. Do início, do começo até o finalzinho da história, ela fez todas. Tudo que o marido pediu, ela fez. Não. Por que, Jarisa? Como assim? Veja que, ó, no finalzinho, o marido se arrepende de ter pedido para a mulher se ficar mais simples, né? E aí ele traz um batom, porque ele queria que ela usasse o batom, né? Ele trouxe os tecidos de seda para ela voltar a usar um vestido melhor, mais bonito, que marcasse mais o corpo dela, porque a seda marca o corpo, né? Deu uma rosa para botar no cabelo, então ele queria que ela penteasse os cabelos, fizesse não penteadozinho. Mas ela tinha desaprendido a gostar. Então ela largou o tecido na gaveta. O marido queria que ela usasse, mas ela nem fez conta. Esqueceu o batom, ele queria que ela usasse, ela continuou sem usar o batom. Diz que a rosa desbotava, ou seja, nem sequer colocou a rosa no cabelo. E continuou usando o chita, ele queria que ela usasse ele. Então, ela não fez a vontade, ela não enfrentou o marido, mas ela não fez essa última vontade dele, né? Então, essa opção eu não marco. Muita gente marcou. Era só ter uma atençãozinha maior às palavras. A mulher da narrativa traiu o marido e despertou os ciúmes do companheiro. Gente, em nenhum momento, pode ser que ela tenha traído, mas em nenhum momento, nada no texto deu a entender que ela traiu. O que diz no texto é que ela era muito bonita e que ela chamava a atenção. Tem uma diferença muito grande entre chamar a atenção e trair. É aí onde eu tenho que, de novo, prestar atenção nas pistas textuais, né? Então, não tenho como dizer que isso aconteceu. A mulher da narrativa era vaidosa, bonita e atraente. Aí, essa aqui também deve ter gente que se confundiu por conta do vaidosa. Bonita, a gente sabe que era, porque se ela não fosse bonita e atraente, se ela não atraísse a atenção de outros homens, talvez o marido não tivesse esse ciúme excessivo dela. Mas vaidosa, será que ela era vaidosa? Aí, vamos lá. Olha só. Mandou que descesse a bainha dos vestidos. Se ele mandou que ela alongasse os vestidos, ela usava os vestidos mais curtos. Se ele pediu para que ela parasse de se pintar, era porque ela gostava de usar maquiagem, de usar um batom. Ela gostava. Que eliminasse os decoltes. Se ele precisou pedir que ela eliminasse, ela também gostava de andar, né, com as roupas mais acolchadas, mais marcadas. Andava de salto alto, que deixa a mulher mais sensual, mais elegante. Né? Diz que tirou as roupas de seda. Como eu disse, as roupas de seda, elas marcam o corpo, deixa a pessoa mais marcada. Então, imagina uma mulher que usava seda, decote, roupa curta, uma maquiagem, um batom, salto alto. Não estou dizendo que a mulher, que isso é errado, mas se ela
usava esses tipos de adereço é porque era uma pessoa que gostava de se arrumar, usava joias, ela gostava de aparentar, de ter uma boa aparência, né, de aparentar tá bonita, tá arrumada. Então ela era sim vaidosa. Não diz que a mulher é vaidosa, mas se ela usava esse tipo de coisa, uma pessoa que não é vaidosa, ela não vai nem ligar se o cabelo é longo, tá arrumado, se ela vai usar batom ou não, salto alto ou não. Ela não tá nem aí. Então ela era vaidosa. No final ela não era mais. Ela deixou isso de lado, né? Mudou o jeito dela, mas no começo ela era assim. Jarisa, mas você não disse que no final ela não era mais? Ela mudou, sim, mas aqui não tem nenhuma palavra que diga como nesse quarto item, do início ao fim. Não diz que ela sempre era, terminou a história, mas ela era, em algum momento ela era assim. No final, passou a não ser mais. Então, a gente marca esse item aqui, tá? Sobre os elementos da narrativa, porque a gente viu que os contos, mini-contos, microcontos, ele tem uma narratividade. Outra característica, a narratividade. Ou seja, eu tenho como saber uma história, eu tenho como contar uma história a partir de um conto. Então, vamos marcar o que for correto sobre, sobre os elementos da narrativa. Relembrando, quais são os elementos da narrativa, né? É o tipo de narrador, é primeira pessoa, é terceira pessoa, o tempo em que acontece, que não precisa ser o tempo do relógio bem marcado. Eu tenho um enredo, eu tenho personagens. Esses são os elementos da narrativa. O tempo, em que momento acontece, por quanto tempo acontece, o espaço, onde é que acontecem as ações, quem são os personagens envolvidos, quem é o narrador, e que história, qual o enredo essa narrativa está me contando. Então, vamos lá. As ações da história acontecem em espaços determinados e específicos, nas festas, na rua e na casa do casal. Primeiro, suponho que sim, aconteça na casa do casal, já que diz que ela andava, né, pelos cantos. Quando ele fala, tirou do guarda-roupa, jogou fora, imagino que ele está fazendo isso em casa, que as roupas ficam em casa, né? Também imagina-se que a mulher estava na rua, porque para ela chamar a atenção dos homens, para ela chamar tanta atenção assim, em casa ela não deveria estar. Então, deve ter sim esse momento de estar na rua, de estar na casa, mas nas festas tem algum elemento que indique que ela estava nas festas, que a ação aconteceu nas festas, porque eu tenho que ver onde é que as ações acontecem. Eu sei que as ações acontecem em casa quando ele diz, jogou fora as roupas. Não tem sentido ele jogar fora as roupas eles estando num mercantil, por exemplo. Diz também que ela chamava a atenção dos homens, os homens olhavam. Então, eu imagino que para os homens olharem, ela estava fora de casa, na rua, em algum lugar do meio da rua. Não necessariamente numa festa, porque não teve nenhum elemento que dissesse, num cantor tal, num bar tal, né? Não tem. Então, fica ligado nesse item e vamos ver os outros, para a gente analisar. Então, nesse item aí, tem dois elementos que me fazem duvidar da resposta, que é o específico, é dizer exatamente onde é, e esse nas festas. Item B. A história é contada com base nas lembranças e no pensamento da mulher, por isso o tempo é psicológico. Eu tenho dois tipos de tempo, gente: o cronológico e o psicológico. O cronológico é aquele que diz, numa certa manhã, meses depois, um ano depois, no dia seguinte, é quando eu tenho uma noção de quando a história aconteceu. Se ela durou uma manhã, se ela durou vários meses, se ela durou um ano. Esse é o tempo cronológico. O psicológico é quando alguém, geralmente acontece com os narradores de primeira pessoa, vai contando, minha vida era assim, assada, e aí ela vai lembrando e vai contando sem ter uma ordem específica. Aí tem uma informação importante. A história é contada com base nas lembranças da mulher. Tem algum momento que o narrador se coloca. Meu marido era assim, eu vivia com ele, eu chamava atenção. Ele precisaria ser um narrador
personagem. Só que a gente vê que não é o caso. O narrador aqui, ele é de terceira pessoa. Né? Diz assim, ó, porque os homens olhavam demais para a sua mulher. Ele está apontando. Se fosse da perspectiva da mulher, ela dizia, seria diferente, seria assim, porque os homens olhavam demais para mim, mandou que eu descesse a bainha dos vestidos e parasse de me pintar. Apesar disso, minha beleza chamava atenção. Então, aqui está contando, não está na primeira pessoa, está na terceira. Então, item falso. No conto, as ações das personagens são relatadas pela mulher, por isso temos um narrador personagem, foi o que eu acabei de comentar, né? Se fosse, ela diria, porque eu chamava atenção, ele me exigiu, é ao contrário. Aqui a gente vê que o foco narrativo está em terceira pessoa, é alguém que está observando a situação e está contando. Ou seja, o narrador é observador e não participa, ele só conta, tá? Aqui tem um homem, tem uma mulher, eu vou contar o que acontecia entre eles. Então, item correto, item D. Agora a gente vai para os microcontos, aqueles que são assim quase uma frase. Toda terça, essa aqui a gente leu, né, na primeira aula, tá no livro de vocês. A gente já tinha até comentado, então já deu uma facilitada aqui muito boa. Toda terça ia ao dentista e voltava ensolarada. Contaram ao marido sem a menor anestesia. Foi achada numa quarta, sumariamente anoitecida. Lembram que a gente tinha comentado que algumas palavras aqui eram importantes? Toda terça ia ao dentista. Não é que a pessoa vai toda terça tá lá indo ao dentista. Aí até a Raquel, se não me engano, disse, mas eu vou, né? Eu tô fazendo tratamento e tal. Só que aí tem outra, não tem nada demais, né? Ok, tem gente que pode até ir toda semana. Mas aqui dizia que ela voltava ensolarada. E aí a gente ia falar das metáforas, que é quando a palavra, ela significa muito mais do que está ali escrita, né? Então, você tem que ampliar o sentido da palavra, que seria voltar ensolarada. Não é que ela voltou quente do sol, não é que ela pegou sol e voltou, eu voltei bronzeado, não. O voltar ensolarada, né, o sol dá a ideia de voltar quente, né, voltar... Então, possivelmente, ela voltava do dentista, assim, mais feliz, né, voltava mais, cansada. Então, isso aí despertou uma suspeita. Ela voltava muito bronzeada, muito coradinha. Contaram ao marido sem a menor anestesia. Se contaram ao marido, contaram o quê? Então, o marido não sabia. Contaram alguma coisa que ele talvez não tinha percebido. Então, e esse contaram na terceira pessoa, né, do plural, tipo assim, ei, falaram mal de ti. Ei, disseram isso. Dá aquele aspecto de fofoca. Quando você quer fofocar, ninguém diz eu vi, né? Diz, contaram, me disseram. Então, essa terceira pessoa do plural aí já indica que tinha uma fofoquinha no meio, que não era coisa boa. Porque se fosse coisa boa para contar sobre a mulher, dizia, fulano disse isso. Mas quando eles contaram, tudo indica que é uma fofoca. Contaram ao marido sem a menor anestesia. Aqui outra palavra, que ela está usada no sentido mais amplo do sentido. Né? Então, aqui eu também tenho uma metáfora. Se contassem anestesia, não é porque botaram a injeção no marido para contar, ou seja, contaram algo que geraria dor, que geraria sofrimento, e contaram isso sem anestesia, ou seja, não falaram nada para atenuar, para melhorar, para tornar a informação mais suave, menos dolorosa. Contaram assim, tá? Então, se era informação dolorosa, e tinha a ver com o fato de ela ir toda terça-feira ao dentista, o que é que a gente pode inferir? Talvez que disseram ao marido que ela estava traindo, que ele estava levando, né, umas gaias, como vocês dizem. Então, nenhum momento disse que a mulher traiu. Mas essas palavras contaram, sem anestesia, dá a entender que contaram informação que iria causar dor para ele, que seria sobre a mulher dele. E olha a coincidência. Foi achada, até aqui, eu tenho
de concreto mesmo como personagens, né? O dentista, a esposa, mas principalmente a esposa e o marido. Achada, para ser achada, só se citou aqui uma mulher, então possivelmente foi a mulher que é o dentista, numa quarta-feira. Eu lembro que alguém, na hora da aula, fez essa observação. Ela ia ao dentista na terça. Ela foi achada na quarta. Então, ela foi ao dentista e não voltou mais. Para ela ter sido achada na quarta e achada. Ou seja, a mulher estava perdida. Ela não voltou na terça e sumariamente anoitecida. Gente, sumariamente dá aquela coisa assim de irremediável, que aconteceu, que não tem jeito. E a anoitecida, mais uma vez, aqui a metáfora, lembrem, pensem bem nessa palavra, a gente tinha estudado antes das férias as figuras de linguagem, e a metáfora é uma figura de linguagem muito utilizada na literatura, seja nos contos, microcontos, nas crônicas, inclusive vocês podem usar sem medo de ser feliz nas produções de vocês. Então, ó, foi achada sumariamente a anoitecida, que seria o anoitecida. Se ela voltava ensolarada, que dá o sol dá a ideia de vida, de corada, né? O anoitecida dá a ideia do contrário, uma coisa que acaba, é o fim do dia, né? Então é o fim. Então, a anoitecida dá a ideia de que ela, do escuro, de que ela morreu. Ou seja, muito possivelmente ela foi assassinada, porque é muita coincidência, né? Ela não voltar mais ao dentista depois que contaram ao marido sobre as visitas dela ao dentista. Jariz, ela traiu? Não sabemos. Até porque tem muitas suposições aqui, né? Mas as pessoas supuseram que sim, que ela traiu. E não só criaram essa suposição, como contaram ao marido. Pode ser até que a coitada tenha morrido de besta, né? Mas as pessoas viram, ih, tá indo toda terça-feira, tá muito estranho. O marido possivelmente ciumento. E se alguém matou, possivelmente foi o marido, já que contaram para ele da pior forma possível, né? Quem sabe encher a cabeça do mar. Isso aí são suposições. O que a gente sabe é que muito provavelmente a mulher foi assassinada, foi um crime passional, e muito possivelmente quem matou a mulher foi o marido. Comparando o texto 1 com o texto 2, podemos afirmar que os dois tratam da violência física ou psicológica que as personagens femininas sofrem por parte de seus maridos. No primeiro texto, teve uma violência física ou psicológica? Ele diz, os dois tratam de física ou psicológica, não precisa ter os dois ao mesmo tempo, basta ter uma das duas violências. Então, no texto 1, tem a violência psicológica da personagem feminina? Tem. Porque quando o marido exige, obriga, manda que a mulher corte o cabelo, que a mulher mude as roupas dela, que ela obriga, exige que ela pare de usar uma maquiagem, quando ele joga fora as roupas dela, isso é sim uma violência, gente. Quem gostaria? Imagina você, assim, de repente, tá na sua casa, as meninas principalmente, né? Ah, chegaram aqui e jogaram fora as minhas roupas e disseram que eu não posso mais me vestir do jeito que eu quero, usar o cabelo do jeito que eu quero, usar as roupas que eu quero. Quando a mulher perde essa autonomia, sem que ela seja consultada, isso é sim uma violência. Então, o primeiro eu tenho essa violência psicológica, em nenhum momento tem física, mas tem a psicológica. E nesse segundo, não tem a psicológica, mas a mulher, depois que contaram ao marido que ela ia toda terça ao dentista, ela foi encontrada morta. Muito isso aí é uma violência física. Foi sumariamente anoitecida, ou seja, não foi uma cor delicada, não, foi algo brutal. Então, sim, né, nos dois textos eu tenho uma violência, de forma diferente, mas violência. Numa relação entre marido e mulher. Então, item A. Os dois textos pertencem ao mesmo gênero? Sim, né? Os dois textos são contos, um maior do que o outro, mas são contos, porque tem a narratividade, eles contam história, e abordam o mesmo tipo de violência contra a mulher, a psicológica. Não, psicológica é só o primeiro. No texto 1, temos o marido compreensivo com a esposa. De jeito nenhum, ele só queria as coisas do jeito dele.
No texto 2, temos um marido violento e vingativo, sim. Mas como só uma informação é correta e não toda, eu não marco. No texto 2, o texto 2 pode ser considerado um conto. É um conto porque não tem desfecho. Ele é um conto, mas não é porque não tem desfecho, não. Ele é um conto porque ele tem personagens, ele conta uma história, eu tenho uma noção de tempo, ele tem um narrador. Não é o fato de ter ou não ter desfecho que faz ser um conto, tá bom? Então, item A. 3, texto 3, que é um microconto. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Só isso. Como estudamos no mini conta, preciso inferir de novo a palavrinha para vocês memorizarem algumas informações a partir das pistas que o texto dá. Embora não esteja explícito, é possível afirmar sobre o texto 3 que o personagem era. Então, o que é que eu posso inferir, deduzir? Ó, uma vida inteira pela frente. Gente, se eu tenho uma vida inteira pela frente, a primeira coisa que eu vou supor é que era uma pessoa jovem. Porque se fosse um idoso, como é que um idoso vai ter a vida inteira pela frente? Então, eu já descarto de cara que seja um idoso. Certo? Ah, e uma vida inteira, então eu descarto o idoso. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Foi alguém que levou um tiro nas costas. Pá. Aí fica muito estranho eu pensar numa situação em que um recém-nascido que precisa estar no colo o tempo inteiro de alguém, tenha recebido um tiro nas costas. É estranho. O recém-nascido tem uma vida inteira pela frente, de fato, mas como é que esse recém-nascido ia estar recebendo um tiro nas costas? Fica estranho. Se não tiver nenhuma outra opção, a gente pode até marcar. Aí um criminoso, em algum momento, tem alguma palavra que remeta ao fato de a pessoa ser uma criminosa? Não tem, só que tem uma vida inteira pela frente. E a outra, né? Se a pessoa fosse um criminoso, a gente não espera que um criminoso tenha uma vida inteira pela frente. Não é muito esperado, mas ainda assim. Mas não tem nenhuma palavra que diga que é um criminoso, então elimino. Então, o item correto aqui é alguém ainda jovem. Se é adulto, se tem 12 anos, se tem 15, se tem 20, se tem 30, eu não sei, mas ele é jovem. Nem é um recém-nascido, nem é tão novo assim, nem é um idoso. Outra característica do miniconto é a presença da elipse. Nós vimos também na primeira aula síncrona. Elipse é quando eu omito algumas informações. Isso a gente viu que tem demais, eu não coloco tudo explícito, mas dá para eu inferir, dá para eu entender mesmo assim. Né? Então, quando uma palavra ou expressão é omitida da sentença, mas mesmo assim pode ser identificada. No texto 3, esse último que a gente leu, tinha uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Que a informação foi omitida. Se ela foi omitida, teve uma elipse. Só para lembrar, né? Eu gosto muito de fazer associação com o eclipse. Até a palavra aparece. O que é o eclipse, geralmente? Né? Aqui é só para vocês associarem, gente. Não levem ao pé da letra. O eclipse não diz que é quando, às vezes, alguém omite alguma coisa? Ou o sol, né, omite, fica na frente da lua, ou a lua fica em frente do sol e omite, né, esconde. A elipse tem essa mesma ideia de esconder. Tá ali, o negócio tá ali por trás, dá para saber que tem, mas eu não vejo diretamente. Então, que informação foi ocultada, mas dá para eu saber? Que o personagem foi baleado e morreu? Que o personagem foi baleado e está no hospital? Que o personagem já esperava o tiro? Que o personagem participou de uma troca de tiros? Em nenhum momento fala de troca de tiro, só que ele foi baleado por trás. Então, não teve troca. Elimina a última. Se ele tinha uma vida inteira pela frente, ele não esperava morrer. Então, ele não esperava o tiro, né? Ele foi baleado, sim. O tiro veio por trás, ele foi baleado. Agora que ele está no hospital, não tem nada que indique isso. E se ele diz, tinha uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás, significa que essa vida inteira
foi interrompida, ele não tem mais essa vida, senão não precisaria colocar essa informação. Então, muito possivelmente, ele morreu de um tiro. Quais os principais? Essa daqui é só retomando o que a gente já vem discutindo. Quais as principais características do miniconto? Né? Foi falado isso na primeira aula, tinha lá no texto, no livro de vocês, na parte que eu pedi para vocês copiarem, tinha algumas atividades, agora retomando. Concisão, com certeza. Lembra que eu disse que essa palavra era importante, que concisão significa resumir algo curto, algo objetivo. Então, a concisão é a principal, de cara, certo? Eu digo, lembrem dessa palavra, ninguém vai usar mais o resumido. A gente vai usar conciso, né? Ninguém vai usar o curto. Um texto curto, é um texto conciso. Objetivo. Descrição detalhada, isso é o oposto da concisão. Se o texto ele é conciso, ele é resumido, eu não vou detalhar. Tempo definido, nem sempre. Eu tenho uma noção, como esse daí da vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Eu sei que a narrativa ela durou alguns segundos, o tempo do tiro acertar a pessoa. O personagem, eu também não sei se é homem ou mulher, mas definido que horas foi, quanto tempo durou, eu não tenho. Narratividade, ou seja, ele conta uma história, eu tenho como fazer uma historinha, por mais curto que seja, como nesse último conto, né? Eu sei que tinha uma pessoa que tinha uma vida inteira pela frente, muito possivelmente era uma pessoa bem-sucedida, ou que tinha um potencial para ser bem-sucedido. Recebeu um tiro que ele não estava esperando, que a gente não sabe se foi uma bala perdida, se foi por engano, mas coitado, né? Recebeu esse tiro e morreu, teve a vida interrompida. Então, fiz uma historinha. Então, tem uma narratividade. Inferências. Só o que teve aí nessas perguntas foi infira. É possível inferir. Né? Então, ele pede o tempo todo a participação de vocês para desvendar as características as características não, para desvendar o que é que aconteceu na história. Então, sim, com certeza. Temos inferência. Se era o item correto, eram as respostas. Espero que tenha ficado claro. Vou parar aqui de compartilhar. E é isso. Próxima semana temos matéria nova. Quem não fez as atividades, corre, que ainda dá tempo. Essa, como já está corrigida, está encerrada. E até a próxima aula. Se der certo, a gente marca um encontro via Meet, no síncrono, tá? Um beijo para vocês. Bom final de semana. Não deu para fazer o encontro síncrono, porque eu vou ter reunião. Então, tive que deixar gravado. E até a próxima, gente. Um abraço.